Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de arte. Hoje, eu e Cláudia estamos aqui no Spa Brasília, um lugar muito especial, né, Cláudia? A gente está recebendo hoje a Rebeca e o Ricardo do Estúdio Hub. Vai falar sobre arquitetura, sobre decoração e sobre arte, claro. O encontro de arte vai começar em instantes. Bem, antes de começarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, queria primeiro agradecer a presença da Rebeca, do Ricardo. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, né, Cláudia? Pois é, e aqui nesse lugar diferente, né? Porque geralmente a gente faz numa loja, num lugar. Hoje nós estamos no Spa Brasília, o spa que a Rebeca e o Ricardo desenharam e fizeram. Ficou muito bacana. E é isso. Vamos falar um pouquinho, Rebeca, do seu trabalho, do trabalho de vocês dois, o escritório do Hub, né? Hub Studio, né? O que vocês acham, o que vocês fizeram de interessante, qual é o processo que vocês de trabalho, para a gente apresentar vocês. O Estúdio Hub, né? Ele tem 8 anos já. Ele é fruto da nossa história, na verdade, profissional, né? A gente tem uma história que vai do residencial para o institucional, em vários momentos, né? A minha última passagem antes do Estúdio Hub tinha sido no residencial, o Ricardo estava no institucional. A gente se reencontrou depois de um tempo afastados até profissionalmente, né? Ele estava fora, eu estava fora. A gente voltou a conversar e o papo é sempre arquitetura, né? Então, a gente falava muito de como a arquitetura trazia diversas outras demandas que não eram só de arquitetura, sabe? Numa coordenação de obra, tanto dos projetos complementares, serviços, e também isso no universo comercial e corporativo. O que era isso no universo comercial e corporativo e como os negócios abriam e fechavam e a gente via que não tinha uma identidade de comunicação. A gente percebia muito, né, que não existia uma unidade, na verdade, na comunicação, né? A arquitetura ela não conversava com a identidade de marca, não conversava com a identidade, a comunicação verbal da empresa, né? E como isso impacta também na comunicação com o público, como um todo, né? A gente está falando de tudo de uma coisa só, que é a marca, né? Ela não pode ser separada. E como é importante a gente coordenar tudo isso para todo mundo estar falando a mesma linguagem. Isso porque vocês eram focados em arquitetura corporativa, né? Por isso que você tem essa preocupação da marca e da identidade da comunicação de um modo geral, né? É isso, né? Também, porque eu vejo isso muito na arquitetura residencial também, com a identidade do cliente, de você trazer todo esse universo, toda essa pesquisa dentro. E isso no residencial, é claro que a escala de especialidades é muito menor, né? No residencial, você não tem identidade visual, a construção da marca, verbal, nada disso, né? Mas você tem muito da construção dos espaços com as pessoas, trazer a história dela para dentro dos espaços e não ser aquela arquitetura padrão também, sabe? Que é igual para todo mundo, que a gente vê muito isso, que a decoração é todo mundo tem os mesmos acessórios dentro de casa, né? A arquitetura residencial a gente escolheu se envolver bem menos, porque é um ciclo bem maior, né? A gente escolheu
ter menos clientes, na verdade, porque o ciclo é muito maior, né? E a demanda de tempo, ela exige mais do escritório, né? De atenção. Então, a gente está em 3 projetos residenciais por ano, né? A gente sempre foi muito assertivo nos projetos, tanto os projetos residenciais e comerciais, corporativos, e eu acho que o crédito disso tudo é da escuta, que as pessoas falam muito de escutativa, a gente leva isso muito a sério, sabe? Escutar o que o cliente está precisando, o que e não o que eu quero. Com as demandas, né? Então, quando você pega o portfólio, você vê trabalhos muito diferentes entre si, né? Até nos corporativos e comerciais, né? Por exemplo, escritórios de advocacia, que a gente tem um leque muito grande, né? Eles são bem diferentes um do outro. A gente tem um escritório que é totalmente clássico, que o acervo não é meu, aquilo o cliente tinha tudo, sabe? De peças, de obra de arte, de bronze. O que a gente fez é quase criar um invólucro para tudo isso, sabe? Para abrigar tudo isso e destacar tudo isso. Toda aquela coleção, aquela história dele. Ele tinha uma história de um brasão de família. Então, a gente fez praticamente organizar o acervo dele que conversasse, com uma arquitetura também, que conversasse com o acervo dele, né? Um acervo de arte, né? Acervo de arte. Foi que fiz as fotos desse escritório, tem muita coisa bacana. Enquanto você falava, eu vou colocar na edição essas imagens aí desse escritório, que é muito bacana. E você falou de arte, né? Então, eu queria saber, assim, nos projetos, tanto projetos residenciais quanto projetos corporativos, como vocês lidam, você já deu aí algumas informações importantes, né? Mas como vocês lidam com a arte, como vocês introduzem a arte nesses projetos? Então, a gente traz a arte como elemento da arquitetura mesmo. Não é uma coisa que você pensa depois num quadro ali, né? Mesmo numa decoração, ele já tá desde o início ali, a proposta da posição daquele quadro, a dimensão daquele quadro, falando em quadros, né? Especificamente, numa residência. Mas no comercial, a gente traz isso mais forte ainda como elemento de arquitetura, como os arquitetos modernistas faziam, né? Um painel, por exemplo, a gente tem uma clínica que a gente propôs um painel, é um adesivo perfurado, e a gente mesmo criou a arte daquele painel, pintou o fundo da parede, era uma clínica de otorrino, né? Então, a gente pensava também na sensação da pessoa que está ali dentro, que tipo de queixa que ele vai chegar ali. Então, a gente traz um painel de nuvens, sabe? A gente traz a vegetação. Eu acho que esses elementos, eles são arte também, né? O cobogó, né? O elemento de arquitetura, os murais, os quadros. Eu acho que a arte, ela é meio contida na arquitetura, sabe? Ela é uma coisa separada, né? Não é separado. Eu acho que não é separado. No último programa que a gente fez, que foi com a Ângela, né? Que a Patrícia não participou, talvez porque ela não sabe. Não sei se ela viu o programa. Por favor. Então, ela com certeza lembrou que ela falava que antigamente, né, a escola de arquitetura ela estava integrada no contexto das artes plásticas, né? Não era uma coisa separada, você fazia arte e arquitetura na mesma escola, né? Dentro do mesmo, e isso foi mudar recente, né? A gente tem Primeiro, obrigado pelo convite. É uma alegria enorme para a gente estar aqui. Mas essa relação da arte com a arquitetura, né, que a gente pode falar, a gente parte, a conversa que a Rebeca e eu temos muito, e é muito frequente. Primeiro, a gente tem que entender, a gente tem que partir que o espaço físico ele não é nunca um espaço neutro. O espaço que nos envolve, ele é sempre positivo ou negativo em como a gente reage a ele. Então, se eu estou dentro de uma sala de escritório, ou dentro de um spa, dentro de uma escola, uma sala de aula, ou dentro de um quarto, essa relação é direta em como eu vou reagir a ele, se eu vou me sentir bem ou não. E esses elementos de arte que a gente aplica, ou que orbitam ali à nossa volta, eles são elementos que são gatilhos,
que são gatilhos que são essa resposta direta a gente. Então, são elementos que definimos quais são os objetivos, quais são os gatilhos que a gente quer alcançar. Residencial, mas também o comercial corporativo tem gatilhos sempre muito específicos que a gente tem que estudar com o cliente quais são os objetivos de cada escritório, de cada empresa ou dentro de casa, quais são os objetivos que a gente quer e aplicar essa arte de forma com um objetivo claro, tanto as cores, as formas, as proporções, os contrastes, a luz. E isso tem a arte que pode ser uma escultura, algo plástico que a gente tem ali, ou os elementos da própria arquitetura. São os elementos físicos, estéticos, né? Cor, volume, etc. Mas também a mensagem, aquilo que passa, né? Vocês falavam sobre estratégia, sobre envolver de certa forma, até não sei se é correto, mas emocionalmente a pessoa que vai chegar ali, né? No ambiente de escritório, por exemplo. Perfeito. A gente usa bastante, inclusive, o olfato como um gatilho muito importante para ativar essa memória. Que interessante, geralmente é uma memória olfato. positiva. Geralmente é um dos gatilhos mais assertivos que a gente usa. E ele, de forma direta, ele já define se o usuário daquele espaço vai gostar ou não. Ele já antes de iniciar. O olfato ele está muito mais ligado à memória do que à visão, né? O gatilho mais forte na pessoa é do olfato, né? É verdade. Eu adoro entrar aqui no spa e sentir o cheiro de saia, eu adoro. Assim. O spa a gente está descobrindo aqui um cheiro específico para cá. E já está com esse cheiro, eu também chego aqui e já sinto essa... É muito porque bom, cria uma identidade também, né? A gente fala, tem cheirinho do lugar tal, né? A gente tem um projeto... As marcas trabalham com isso, né? Que é o marketing olfativo, que eles chamam. Elas criam aromas próprios para cada marca, né? O próprio McDonald's, ele tem um aroma de batata frita que eles jogam no McDonald's. Vocês têm um projeto que eu acho muito legal, né? Eu conheço bem o trabalho de vocês, eu já fotografei, né, bastante coisa de vocês, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que é aquele espaço que vocês fizeram na Artefato e que me surpreendeu justamente a parte da arte, né? Eles fizeram um café, era um café, e além do cuidado com nomear o café, tinha tudo uma ideia, mas quando eu entrei, o nome do café era Café Berlim, né? E tinha uma arte, um adesivo, né, artístico assim, com a imagem do David Bowie, né? Eu falei, bom, esses dois, isso não foi por acaso, né? Porque assim, o David Bowie é uma espécie de referência, né, da queda do Muro de Berlim. Ele é um artista referência do que aquilo que aconteceu. E como, apesar dele ser inglês, né? E vocês usaram a imagem dele no café, então, quer dizer, eu falei, aquilo não foi por acaso, teve uma pesquisa, né? Como é que foi esse processo de criação do Café Berlim lá na Artefato? Então, foi um ano que Artefato, o tema da mostra era cidades cosmopolitas, né? E a gente escolheu Berlim. O processo criativo, na verdade, ele envolve uma pesquisa sempre muito grande. E a gente não vai atrás de resposta fácil, nem simples ou óbvia, né? Esse caso do David Bowie foi muito engraçado, que eu lembro que quando inaugurou a mostra, foi uma arquiteta de outro espaço e falou assim, pois é, eu vim aqui com meu marido, mas vocês erraram feio, né? Porque ele é inglês. Então, né? Mas é você que está errando feio. Pois é. Aí eu contei a história para ela. Olha, a gente fez uma pesquisa muito grande. Ele tem uma história muito grande na cidade de Berlim. Ele sempre falou muito. Ele viveu todo esse processo da queda do muro, cantou no dia da queda, né? Cantou no show, ele fez um concerto no dia da queda, né? Sim. Foi muito ativo.
E Berlim era uma cidade, na verdade, era a cidade mais cosmopolita, né? Ela se tornou, e ele chegou a morar um tempo lá, né? Sim. Né? Então a gente trouxe essa coisa do grafite da cidade de Berlim, que para mim é arte também, né? Muito bacana. A gente fez uma pesquisa muito grande também em grafites em Berlim. Inclusive, quando a gente foi para Berlim, né? A gente foi visitar alguns grafites. E fizemos um painel de vidro com adesivado atrás com a imagem do David Bowie sobreposta, né? É um trabalho que a gente gosta muito, a gente trouxe... Então, a gente não queria que fosse só um espaço decorado, né? Isso pra gente não faz muito sentido, sabe? Ele tem que comunicar alguma coisa, todo espaço comunica alguma coisa para as pessoas, né? Conta alguma história, e eu sou a favor disso, inclusive em residências, né? A sua residência tem que contar a sua história, um espaço comercial ele tem que contar a história da marca, um espaço corporativo que seja a história do pessoal, do próprio advogado, do médico, mas tem que contar uma história, sabe? Bem, e falando ainda a respeito de ambiente corporativo, nós estamos aqui no Spa Brasília. Isso. Um lugar muito bem localizado. Quem já veio a Brasília ou mora, enfim, sabe a área central, onde o Spa está. À primeira vista, a gente percebe que é um lugar de muito bom gosto, elegante, funcional e acolhedor, que eu acho que é fundamental para um espaço assim. E aí a pergunta brutal. Vocês acham que esse é um combo perfeito? Ou vocês, enfim, o que vocês agregaram a esses elementos iniciais? Porque eu acho que isso não seria um combo perfeito, mas eu acho que um ponto de partida. Não, na verdade, eu acho que é tudo que a arquitetura tem que ser, né? Eu acho que a arquitetura tem que ser isso, acolhedora, né? Convidativa, né? E o spa, na verdade, né, ele fala muito não é só a marca, né, mas da proprietária também, do atendimento, né? O spa todo é uma resposta, na verdade, tudo é uma resposta do que o cliente traz para a gente. Né? O ponto de partida é a visão do cliente, não é a nossa visão. A gente vai complementando, alimentando a visão dele, né? Então a Paula o que ela trouxe para a gente eu quero um spa que não seja igual a todos os spas que são como os spas são, né? Tudo muito igual, né? Aquela coisa da madeirinha clara, da barulhinho de água, não é assim o spa? Da palhinha. Muito branco. Tudo muito clean, né? E ela não queria isso. Ela pegou e chegou pra gente e falou, eu quero um spa que seja a cara de Brasília. E ela já chegou com a localização, né? A galeria do Hotel Nacional. Putz... tem lugar mais, né, icônico, assim, comercial em Brasília do que a galeria do Hotel Nacional? Fantástico, assim, a cara de Brasília. Então, a localização já é a cara de Brasília, já é Spa Brasília, né? E daí a gente foi construindo os elementos de comunicação do espaço, né, que conversa com a marca e com a identidade da marca. Aí, sobre essa identidade, eu vou deixar o Ricardo falar um pouquinho. Foi um projeto muito legal. Tava tudo para dar certo, né? Todos os elementos já prontos que conversam, mas como que a gente constrói isso, né? A gente recebe todas as informações e a gente vamos partir para moldar tudo isso em um espaço e de forma objetiva, não é, implantá-lo. Um espaço Brasília, então a gente já vem com os elementos também já muito marcantes, né? O concreto. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é romper o usuário que vem de um ambiente urbano, centro de Brasília aqui, e ele vai se inserir agora em um outro nível de percepção, que é um spa. Então, a primeira coisa que a gente faz é romper esse espaço externo com o interno. A gente já cria um pequeno túnel de acesso. Aquela entrada, ela tem o objetivo de envelopar a pessoa em um espaço mais fechado
E ali o gatilho mental Como se dela fosse é um romper. túnel, né? Como se fosse um túnel. Sabe onde tem muito isso? A catedral, né? A catedral é isso, né? Você entra num túnel pra... E de repente, né? Não tem uma porta, né? Não tem uma porta, né? Não tô me comparando ao Niemeyer. Não, mas as referências estão aí. Você rompe com o mundo externo pro divino interno. As referências, na verdade, elas são óbvias, né? As referências estão aí. A solução que não pode ser óbvia. Isso é verdade. Entendeu? E é isso que a gente busca o tempo inteiro. A gente traz as referências, todo mundo vê o Cobogó e pensa, nossa, em Brasília, mas é o Cobogó de Brasília? Não é. É um Cobogó desenhado para marca. Super original. A gente esse Cobogó talvez seja o detalhe que eles bolaram para cá mais interessante, mais comentado. Todo mundo comenta muito do Cobogó e fica muito impressionado. Até pessoas que não estão ligadas. Eu tenho observado até pessoas que não são ligadas à arquitetura nem decoração se impressionam muito com o Cobogó. É sempre o primeiro comentário, né? Sempre. Entram, olham o Cobogó e falam, nossa, mas que coisa bacana. É um Cobogó, mas não é exatamente. Exatamente. É a lógica do Cobogó. Aí eu tento explicar que eles tiveram uma referência muito original de inverter o Cobogó, né? Quer dizer, ocupar o espaço vazio do Cobogó e deixar onde ele está preenchendo vazio, né? Então ficou ao contrário, é um Cobogó invertido. É a expectativa. Você gera uma expectativa em quem entra no espaço. Então a gente tinha também os elementos. A gente tem um concreto, tem os elementos de Brasília e os elementos que a gente tem que trazer para a atividade do spa. Primeiro, a iluminação natural. A gente precisava dessa iluminação natural, a gente queria. Ela faz parte do processo da atuação do spa. O verde também, até a Paula também pediu isso pra gente e já era algo que a gente também queria colocar aqui. Humaniza, né? Claro, ele tem uma ligação enorme com... É muito Brasília, né? Assim, eu amo Brasília, verde, né? Quando me perguntam o que eu mais gosto de Brasília, é porque a cidade é muito verde. Para mim, a referência mais forte em Brasília é essa, assim, é andar no meio do verde. Então, muito verde, muito céu, né? Então aqui no spa, a gente tinha a fachada, que a gente queria uma fachada translúcida, porque ela tinha que passar essa luz natural, mas também ao mesmo momento a privacidade, né? E o Cobogó, que é um elemento marcante de Brasília, que a gente, né, de certa forma, quase obrigatoriamente, a gente queria usar, aplicar ele aqui no spa. Só que o Cobogó ele é a parede de concreto vazada. Ele é o concreto, o elemento principal é o concreto. E aqui no spa a gente queria o verde. O verde como parede, o elemento principal, mas o concreto. Então, a gente não queria vazar o concreto, a gente não queria vazar a parede verde de concreto, a gente queria vazar a parede verde. A gente queria vazar a parede verde. Com o concreto. Não é o elemento de concreto que vazou, é a parede verde que vazamos. Invertemos o Cobogó. Ficou então, fantástico. Nós temos a parede verde com o elemento sólido, o elemento sólido concreto. E aí foi assim que nasceu Cobogó invertido. O Cobogó invertido do Spa Brasília. Tem que vir aqui, né? Pra aí ver. Conhecer. É um elemento, é uma parede, é um elemento vazado. O Cobogó invertido é um elemento que tem a luz natural, tem a privacidade, a privacidade. E tem a planta que tem o verde, que ele foi construído para que o verde vá assumindo esses espaços, que conforme ele vai... E isso também é sempre... o verde, ele vai mudando a cara para quem frequenta, quem trabalha. Vai ser sempre diferente, vai ser sempre alguma coisa viva que vai assumindo esse espaço. Então, a concepção foi essa. A própria estrutura do Cobogó, ela tá ali ele tem os apoios centrais para que a planta vá achando esse caminho natural e vá crescendo por entre ele e assumindo os espaços que é o vazio que vai ser preenchido pela planta. E tivemos também a grande oportunidade de poder fazer a galeria do Clausen aqui embaixo.
O spa foi todo ambientado com as telas do Clausen, que são a identidade de Brasília. E no inferior, embaixo no corredor ali, a gente deixou algumas telas à venda, que fazem a galeria, e também elas vão sempre mudando conforme elas vão sendo vendidas. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu não poderia deixar de perguntar a respeito de um tema que a gente tem escutado constantemente, não só na arquitetura, mas muito nas artes, na verdade em todas as áreas, né, do conhecimento humano. A questão do uso da tecnologia. Como vocês lidam com isso? Vocês acham que há espaço para tudo, para tecnologia, enfim, se é que existe algo que seja contraposto, né? O artesanal, a coisa um pouco mais manual, o têxtil, podem conviver? Como é que vocês lidam com isso? Bom, vamos começar pelo têxtil artesanal, né? A gente traz isso muito nas texturas o tempo inteiro, né? Por exemplo, num piso que você pode andar descalço, né? Na relação de luz e sombra, numa parede que parece um reboco, né? A gente traz muito isso do artesanal e principalmente dessa relação de luz e sombra nos espaços. Da tecnologia, a gente é super a favor do uso de tecnologia, porque a gente tem uma visão de que tecnologia é ferramenta, na verdade, tanto para a produção da arquitetura, tecnologia é ferramenta. Não é porque a gente tem, por exemplo, uma inteligência artificial que está fazendo projeto ou render, que as pessoas têm muito medo, né, hoje em dia, que o trabalho, a gente não acha que o arquiteto vai sumir. O que a gente acha é que a atuação dele vai mudar um pouco. Então, eu queria agradecer a presença da Rebeca e do Ricardo. E a gente espera vocês no próximo encontro de arte.